Olá, eu quero cumprimentar a todas e a todos que acompanharam essa aula. Meu nome é Adriana Dantas, eu sou pesquisadora de pós-doutorado na Faculdade de Educação da Unicamp e faço parte do grupo de pesquisa Focus. Também sou colaboradora do Centro de Estudos Periféricos na Unifesp. Eu quero muito agradecer a professora Valéria Guimarães Magalhães, do GEFON, né, pelo convite em participar desse projeto tão importante de divulgação científica. A aula de hoje, que eu estou propondo aqui para a gente, é Raça e Periferia, a formação imigrante da Zona Leste de São Paulo. Bem, essa discussão que eu vou apresentar hoje para vocês, eu comecei a fazer no meu mestrado em Estudos Culturais na Escola de Arte, Ciência e Humanidades aí da USP, a IASH, também conhecida como USP Leste, onde o GEFON está localizado, né? E continuei no meu doutorado na Faculdade de Educação também lá na USP. Nessas pesquisas que eu realizei, eu focalizei na Zona Leste de São Paulo, pesquisando, na verdade, a expansão educacional, porque o meu doutorado é em educação, especialmente a escolha, né, da escola privada por famílias, né, de grupos populares, muitas vezes. Apesar do meu foco ser a educação, eu vou apresentar hoje um recorte que diz respeito mais à produção desse espaço periférico, a partir de uma mudança demográfica que foi acontecendo ao longo do século XX, e para estudar no mestrado e doutorado também essa educação privada na periferia, alguns processos registrados na literatura sobre periferia, né, como de São Paulo especificamente, como autoconstrução, formação de favelas, expoliação urbana, migração interna, né, de nortistas e nordestinos. Dessa literatura também começou a me surgir incômodo a respeito da questão racial, nessa discussão toda. Deixa eu mostrar um mapa aqui para vocês. Esse mapa ele foi produzido pela rede Nossa São Paulo, em 2021, em um compilado chamado Mapa da Desigualdade. Esse daqui é o mapa da divisão racial entre pretos e pardos na cidade de São Paulo. Então, essa parte mais escura são os distritos que têm entre 41% a 61% de pretos e pardos. O marrom mais claro tem quase 28% a 42% de pretos e pardos. Já essa laranja tem entre 16% e 28%. O salmão, essa parte mais clara, tem entre 6% e 16%. Então, um lugar que tem menos negro é Moema, com uma taxa de 5,8%, e Jardim Ângela, com 60,1%. É de desigualdade racial. Então, é interessante quando a gente pensa nessa questão racial de que São Paulo ela tem uma divisão muito marcada entre centro e periferia dessa questão racial. A gente pode ver também ali na Zona Leste, que foi o meu foco. E nesse mapa da desigualdade tem várias outras comparações, eu só quero mostrar uma para vocês, que é a de expectativa de vida. Quem está ali morando nessa parte onde tem mais branco, Moema, ali, Alto de Pinheiros, tem uma expectativa de vida de 80 anos. Cidade de Tiradentes, 58. Então, uma diferença muito grande. E as desigualdades entre centro e periferia, que soma várias questões como acesso à saúde, emprego, educação, por aí vai, está muito correlacionada à questão racial. Agora, como entender essa diferença, essa questão racial que a gente pode ver aí no mapa? Nas minhas pesquisas, eu tenho proposto que a Zona Leste passou por dois momentos importantes na sua formação, que seria uma formação imigrante e uma formação migrante. A formação imigrante está relacionada à vinda dos estrangeiros, especialmente europeus, para trabalhar aqui no Brasil, no lugar dos negros, e a formação migrante está relacionada com a vinda dos nordestinos e nortistas para São Paulo para trabalhar nas indústrias que estavam crescendo ali em determinado momento. A ocupação imigrante ela está relacionada à transição da abolição da escravatura e o trabalho, né, e as políticas de embranquecimento que foram implementadas após a abolição, inspiradas nas ideias eugenistas que estavam sendo incorporadas pela nossa elite intelectual, aqui no Brasil republicano logo após que já tinha começado, né, antes mesmo da abolição da escravatura, mas que também na República ela se
eh, se aumentou. E de forma bem sucinta, bem simples, se a gente pensar na Darwini no Dar na eugenia, podemos falar de Francis Galton, né, que foi que baseado, né, no darwinismo, ele propôs a eugenia, que seria a ciência dos bem-nascidos, e de uma forma bem geral, essa teoria ela dividia os grupos, né, sociais entre os degenerados e os não degenerados, os bem-nascidos, né, e dali poderia ter o melhoramento social pela extinção desses degenerados. É importante salientar que, cientificamente, essas teorias foram marginalizadas e criticadas por muita gente ali, mas foram utilizadas politicamente para embasar, por exemplo, o nazismo alemão e o fascismo italiano. E nossa elite também começou a incorporar essas ideias para solucionar o nosso problema racial, visto que havia um número muito grande, né, de pretos, mestiços, cuja raça era considerada inferior. E essa mesma elite começou a implementar políticas de Estado para tentar embranquecer nossa população como forma de resolver esses problemas raciais, ah, é, de certa forma, né, de embranquecer, né, o Brasil. Se antes eram os negros que produziam a riqueza do país pelo trabalho, né, escravizado, não pago, na abolição essas pessoas não deveriam, né, receber esse salário pago, né, por algo que elas já faziam. Então, a política de incentivo de europeus e depois de outros estrangeiros, que a gente viu ao longo do século XX acontecer, receberam condições, né, primeiramente para trabalhar no serviço rural, enquanto os negros livres, né, foram jogados à própria sorte depois da abolição. De certa forma, né, sem educação, né, sem terra, sem trabalho remunerado, um bom trabalho remunerado, né. Então, no final do século XIX, o estado de São Paulo foi beneficiado com construção de linhas férreas, que favoreceu também o início das atividades agrícolas, comerciais, industriais, né, retirando essa região do isolamento, porque São Paulo era muito pequena. E no contexto da modernização industrial, né, estudos indicam que São Paulo substituiu, né, o trabalho de negros pelos europeus, especialmente italianos. E o principal, como eu falei, né, uma das hipóteses é que esse processo de embranquecimento, né, é balizado por aquelas teorias eugênicas. E os negros que estavam sendo afastados, né, para os lugares menos valorizados foram sendo apagados, né, da história, como se eles não tivessem parte desse crescimento dessa cidade que se modernizava. Então, além do apagamento dos negros e da migração deles para lugares como bairros, né, chamados subúrbios, como a Penha, Vila Matilde, temos um outro fenômeno acontecendo na formação nessa época, que é uma tese defendida por Durval Muniz Albuquerque, que está no livro A Invenção do Nordeste. E apesar da gente já naturalizar o Nordeste como um recorte geográfico, ele é uma invenção que remonta ali naquele período, né, entre o século XIX e XX, no contexto da criação também desse Estado Nacional do Brasil. E a invenção do Nordeste seria um tipo de um fenômeno de distinção social, no qual Albuquerque, né, Júnior defende que ele foi inventado como uma representação negativa pelo Sul que se modernizava. Então, na década de 20 e depois ali, mais especificamente na década de 50, começa a circular uma ideia que a gente tem chamado de democracia racial, né, que um dos autores principais, né, dessa que a gente remete a isso, que seria Gilberto Freire, em que há uma mudança nessa concepção de raça no Brasil, que antes lembra que o negro como um problema, o mestiço como degenerado, tem a nova concepção do que seria o povo brasileiro. Esse mestiço seria a representação do povo brasileiro, que seria composta por essas três matrizes, europeia, indígena e africana. E essa construção ideológica traz uma mudança significativa também em relação ao período anterior, né? Como eu já falei, que ela começa o mestiço, né, esse povo, essa democracia racial, seria o símbolo, né, da identidade nacional. Nessa fase também é que eu chamo, que eu atribuo o marco dessa ocupação migrante na Zona Leste, a partir do livro de Paulo Fontes, sobre o chamado O Nordeste em São Paulo. Esse crescimento, apesar da Zona Leste também receber esses imigrantes,
especialmente japoneses, né, também portugueses, para trabalhar ali na região, de forma rural, como Itaquera, Lajeado, né, e também ser uma importante na produção e abastecimento, né, de frutas e hortaliças. Houve uma mudança muito grande, de modificação ali da Zona Leste, principalmente a partir de São Miguel Paulista, com a instalação da nitroquímica. Eh, e, por causa disso, muitos trabalhadores nacionais, vindos, né, do norte, nordeste, eh, começaram a compor essa região. E essa região, segundo Paulo Fontes, né, foi escolhida por ter um preço baixo, ser perto da linha do trem, né, e também era um período de políticas, né, do governo Getúlio Vargas, de incentivo dessa mão de obra nacional. Então, nós temos essa mudança demográfica importante com a chegada desses migrantes, que pelos mapas, né, como a gente viu, recompôs racialmente a cidade de São Paulo. Esse processo de ocupação foi feito de forma bastante precária, que, segundo, né, sem infraestrutura urbana, como o Lúcio Kovarik chamou de espoliação urbana. E no caso da Zona Leste, é importante salientar que há um estigma social, muitas vezes de lugar violento, lugar pobre e assim por diante. Há uma questão simbólica, né, que podemos colocar aí como hipótese, que tanto esse estigma racial dos negros, quanto esse estigma regional dos nordestinos, né, sobrepõe essa região de alguma forma para desqualificá-la, não só ela, mas como seus moradores, com um fenômeno parecido que Norbert Elias, né, e John Scott chamaram de estabelecidos e outsiders. Se os imigrantes, né, estrangeiros e sua cultura são muitas vezes celebrados, né, como símbolo de São Paulo, os migrantes nordestinos, né, sua cultura estariam como os outsiders, né, que estão fora, de que não fazem parte da cidade. E há teve um forte ativismo, continua tendo um forte ativismo nessa área por diversos sujeitos, né, dessa região, desde aquela época por moradia, educação, né, saúde, fruto dessas lutas, né, de moradoras e moradores da Zona Leste, que muitas vezes nem é reconhecido, salientado também, e muitas vezes estigmatizado. E a gente pode pensar também nessa sobreposição desses estigmas, né? Ah, e, eh, e é interessante também a gente pensar nas nossas análises como pesquisadores e tudo mais, da gente revisitar essas atuações também a partir do recorte racial. Apesar de não se tratar do movimento negro organizado, é uma luta de negros, né, expoliados de alguma forma, né, que vieram para São Paulo e tem todo um histórico de movimento social muito importante. Bem, então, eu fico por aqui. Para quem quiser ler mais sobre essa descrição teórica que eu tenho proposto, você pode encontrar no meu livro, As Escolas Privadas da Periferia, uma análise decolonial, que foi editada pela editora Intermeios. Pode encontrar também na minha tese, né, do banco de dados, que se chama As Escolas Privadas da Periferia de São Paulo, uma análise desde a colonialidade do poder. E no meu artigo também, Expansão Escolar Pública e Privada na Periferia de São Paulo, na revista Educação e Pesquisa, tanto a tese como o artigo, você tem acesso gratuito pela internet. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e agradeço aqui a participação. Muito obrigada.